Prontinho, então. Então, a análise toxicológica, o que acontece dentro das análises, qual é a intenção de uma análise toxicológica? Ela busca, então, abranger as análises dentro de um processo de urgência, né, dentro das análises forenses. Então, se eu tenho ali um indivíduo numa condição de saúde, né, o risco de saúde, buscar aquela análise ali para determinar o agente, para buscar um tratamento dentro aí dessa urgência desse paciente, dentro das análises forenses. Quero saber se o indivíduo estava usando um tipo de droga ilícita, se o indivíduo tinha ali um tipo de álcool no sistema. Então a análise forense ela vai me trazer essas informações. Dentro da monitorização biológica da exposição ocupacional, tenho que entender qual que é o limite, né? Classificar esse limite, colocar isso dentro dos parâmetros normais de limite de tolerância a uma substância em um determinado ambiente de espaço, né? Ali dentro, principalmente ali dentro da condição laboral. A monitorização terapêutica, né? Como que é essa monitorização terapêutica? Eu tenho que monitorar o paciente ou o indivíduo na condição do uso de uma substância química. Né? Pensando ali num paciente que tem um tratamento, eu tenho que dosar aquela substância periodicamente para saber se aquela dosagem está dentro da faixa normal ou se o paciente está intoxicado. Então, o acompanhamento do paciente ou do indivíduo também ao uso de uma substância química também. A monitorização da farmacodependência, né? Saber se o paciente não vai desenvolver um limite de dependência em uso de uma substância química ou de um medicamento, a análise de contaminantes dos alimentos, né? Quero saber ali a quantidade de agrotóxicos presente naquele alimento, quero saber a quantidade de hormônio presente então naquele tipo de alimento. Então eu tenho aí as análises toxicológicas para poder determinar esses limites, né? Além de que das análises dos contaminantes ambientais, eu tenho ali o ambiente sendo o local de produção dos alimentos ou também de qualquer outro momento, né? Então tem ali situações e situações onde eu vou sempre ter o quê? O meio ambiente como sendo o local de produção de qualquer tipo de situação de intoxicação, ali na agricultura, numa indústria de alimentos, numa indústria de medicamento, numa análise forense. Então, eu tenho que analisar o meio ambiente também para saber se isso também não tem nenhuma nocividade ao organismo. Então, aí a gente tem algumas características, né, que vai acometer, então, todas essas áreas da toxicologia. E a toxicologia nada mais é do que a ciência, então, que vai estudar esses efeitos, que são causados por quê? Por substâncias químicas que interagem, então, com os organismos vivos. E a gente tem aquele tripé que a gente falou lá no início do nosso semestre, né? Eu preciso, então, aí que eu tenha um agente tóxico, ou um xenobiótico, ou um agente químico, que hoje aqui a gente vai chamar isso de analito, né? Porque é o que eu vou investigar dentro da toxicologia, das análises toxicológicas. Então, é o meu analito, é o meu agente químico, tem o organismo vivo, os dois em junção, então nós vamos observar um efeito nocivo a esse organismo. Então, a gente tem aí o tripé de um caso ou de uma intoxicação. Então, a gente tem esses três parâmetros para que aconteça. E o objetivo dessas análises, para que elas servem? Elas me trazem parâmetros para diagnóstico. Então, eu tenho ali um diagnóstico associado a essas análises. Então, se eu quero saber se o paciente tem uma intoxicação crônica por chumbo, ou por qualquer outro metal pesado, ou por um agrotóxico, eu tenho que fazer uma análise toxicológica nesse paciente para saber se existe a investigação, se dentro da minha investigação existe a presença desse analito, né? Serve também para o tratamento, porque baseado nesses resultados é que o tratamento vai ser inferido, né? Então, a partir de resultados toxicológicos, eu vou observar então o tratamento, eu vou direcionar esse indivíduo para um tratamento em específico. E também ele serve para quê? Para prevenir as intoxicações. Como assim? A pessoa vai analisar um material que vai prevenir as intoxicações dentro de onde? De limites de segurança. Vamos pensar que o indivíduo lá na farmacodependência, né? Quando a gente vai monitorar o paciente nessa farmacodependência, faz uso aí de uma carbamazepina. E aí ele necessita de dosar periodicamente essa carbamazepina no organismo. Por quê? Para saber se essa carbamazepina não está sendo tóxica para esse indivíduo. Então, dentro dessa toxicidade,
ou dentro dessa análise toxicológica, o que eu posso fazer então? Recuar a dosagem, se caso ela estiver na tóxica, trazer ela então para a dosagem terapêutica, né? Ali para o limiar terapêutico. Então também posso trazer e posso falar, né, que o objetivo da análise toxicológica, ela também traz as prevenções dentro das intoxicações. Mas elas servem para o que mais? Avaliar as lesões que são causadas por quê? Por esses agentes químicos, investigar os mecanismos envolvidos, né? Então ele serve também para esses fins, para eu criar a minha avaliação de risco, né? Para desenvolver a minha avaliação de risco dentro de uma situação de risco de uma intoxicação, eu consigo então, através da análise toxicológica, mensurar qual que é a avaliação de risco e a partir disso então, criar metodologias para que se evite então essas intoxicações, identificar e quantificar o que? Substâncias tóxicas em fluidos biológicos e no ambiente, né? Então, eu posso ter ali uma análise do ar de um determinado local, eu posso ter uma análise da água de um rio, de um solo, né? Para saber se existe um metal pesado, isso tudo é análise toxicológica. E quando eu falo em fluidos biológicos, a gente está falando de quê? De sangue, urina, plasma, soro. Vou ter então vários tipos de matrizes que eu consigo então analisar a presença, né? E aí eu quantifico esse meu analito ou eu qualifico o meu analito, né? Como que é isso? Quantificar e qualificar. Quantificar é quando eu vou liberar um resultado de quantidade, né? Quanto que eu tenho de um analito ou de um agente químico presente então nesse fluido biológico. 2 gramas, 3 gramas, 2 miligramas, ou quantificar, né? Existe ou não existe a presença desse agente químico nesse material. E aí eu estou apenas qualificando, né? Só determinando se há ou não a presença desse agente químico ali no meu material, na minha matriz, né, de amostragem. Determinar também, dentro das análises toxicológicas, os níveis de tolerância. Os níveis de tolerância, por quê? A gente já discutiu isso em vários momentos, né, onde eu tenho ali substâncias que elas não tem como criar uma produção, né, ou um desenvolvimento sem a presença de minimamente um agente químico, né? Então, se eu pensar que para poder produzir um determinado alimento, eu preciso colocar um profissional na presença de uma substância química. Vamos pensar numa caldeira, né? E aí eu tenho que analisar aquele ambiente, eu tenho que analisar aquele trabalhador para saber qual que é o limite que aquele trabalhador pode ficar então exposto àquelas substâncias químicas que ele está sendo exposto ali durante a sua jornada de trabalho. Então aí eu estou determinando através de análises toxicológicas os limites de tolerância para esse trabalhador. Aí eu consigo então criar esses limites. Isso é só um exemplo, mas eu tenho vários exemplos que podemos citar aqui em relação a montagem então desses níveis de tolerância na presença então de substância química. Também serve para quê? Estabelecer condições seguras para o uso de substâncias, né? Como que eu uso essa substância? Como que eu armazeno essa substância? Qual que é o contato que se pode ter com essa substância? Se é direto com a pele, se eu tenho que usar algum tipo de EPI. Então, tudo isso vai se projetando, né? E vai se construindo a partir, então, dessas análises toxicológicas. Né? A partir dessas informações, desses analíticos, que eu consigo, então, determinar e estabelecer algumas condições de trabalho ou algumas condições de uso de substâncias que seriam nocivos ao organismo, claro, mas que se utilizado de forma correta, ela traz ali efeitos ou padrões de qualidade, então, para o uso dessas substâncias. E aí a gente tem todo esse processo, né, analítico, né, toxicológico, a gente tem as áreas de aplicação dessas análises toxicológicas. Né? E quais áreas são essas? As áreas da própria toxicologia. Eu vou aplicar análise toxicológica em todo o ramo da toxicologia. Dentro da toxicologia de alimentos, quero saber se existe agrotóxico presente no alimento, faço uma análise toxicológica. Lembra da aula passada, quando nós falamos lá dos antibióticos presentes no processo de produção de carnes, né, ali no confinamento de gado?
Eu posso fazer uma dosagem, então, desse tipo de antibiótico para determinar a quantidade de antibiótico que eu tenho, então, que foi utilizado lá na linha de produção. Né? Análise, dentro das análises da toxicologia ambiental, né, avaliar o meio ambiente onde está sendo produzido determinado alimento, ou que o profissional, ou que um trabalhador está inserido dentro daquele meio. A toxicologia de medicamentos, né, e aí eu tenho o uso dessa ferramenta para determinar os limites de segurança. Quando a gente vai desenvolver um medicamento, é necessário criar ali as curvas, né, as DL50, CL50, para quê? Para saber qual que é a dose ideal, qual que é a concentração ideal daquela dose. Então, tudo isso está dentro da análise toxicológica. A partir dessas análises toxicológicas, a gente vai conseguir determinar esses parâmetros de confiança. A toxicologia ocupacional para o desenvolvimento do trabalho, o meio ambiente de trabalho de determinados indivíduos, a toxicologia forense, né, associado aí às penalidades, associado aí aos crimes. Então a toxicologia forense também está muito envolvida dentro dessas análises toxicológicas, né, e a gente vê muito, né, essa toxicologia forense, até uma sub-área dentro aí principalmente da Polícia Civil, né, onde eu tenho aí profissionais toxicologistas para determinar, né, a concentração de determinadas substâncias em casos aí de crimes, né? Então a gente tem aí também uma área de atuação, a toxicologia social, né? Que a toxicologia social é aquela onde a gente tem então a determinação de substâncias ilícitas também, né? Como aí o teste do bafômetro, onde um indivíduo foi pego com o uso de álcool e dirigindo. Esse indivíduo pode ser, então, conduzido ao IML para a realização do teste do bafômetro, se ele se negar a realizar o teste do bafômetro ali no local da checagem. Então, aí eu tenho, então, a toxicologia social, né, associado a isso, o uso de substâncias também ilícitas, como cocaína, heroína, maconha, né, vários outros tipos de agentes que são químicos e são chamados aí, então, de drogas recreativas. Então, tudo isso eu posso dosar, né, no indivíduo. E aí traz os aspectos dentro dessa toxicologia, dentro dessas áreas da toxicologia, né, aspectos clínicos, analíticos, né, legislação, pesquisas. Então, isso aí são aspectos que a gente tem lá dentro das áreas de toxicologia, que não é tão interessante a gente discutir cada ponto desse aqui na toxicologia dentro das análises, né? Então, a gente tem que pensar um outro fator. Quando a gente fala aí dentro dessas áreas, né, dessas áreas que nós apresentamos, a gente tem aí então as áreas de aplicação dessa toxicologia dentro da ambiental. Então, observar os efeitos nocivos causados por substâncias químicas, né, presentes aonde? No próprio meio ambiente, uma água contaminada, um ar contaminado, né? Então, eu posso ter um solo contaminado e aí eu faço, então, uma análise daquela minha matriz analítica, né? E aí eu consigo, então, determinar a presença daquele agente químico ali no meio ambiente. Dentro da toxicologia ocupacional, né, estuda, então, esses efeitos causados por agentes químicos ou xenobióticos presentes onde? No ambiente de trabalho. Aqui a gente tem um exemplo, né, o próprio agricultor fazendo uso de um tipo de agrotóxico ali na produção de alimentos. Então, isso tem que ser analisado, porque essa exposição traz um prejuízo à saúde. A toxicologia, a análise toxicológica, ela traz bem aí essa análise. Quando eu falo aí dentro da indústria de alimentos ou da toxicologia de alimentos, né, isso vai estudar o que? Os efeitos que são causados, então, por substâncias que são utilizadas no processo produtivo. Quando eu estou ali produzindo um alimento, eu utilizo várias substâncias químicas e essas substâncias químicas elas podem trazer o quê? Um efeito nocivo ao organismo. Pode trazer ali desde uma condição aguda, né? Então posso ter uma intoxicação aguda no indivíduo, isso vai depender então do tipo de substância, né? De agente químico, ou simplesmente aí um tipo de intoxicação crônica, né? A longo prazo. Então vou observar alguns efeitos. Então, na toxicologia dos alimentos, a gente também tem aí as análises toxicológicas. Dentro dos medicamentos, a gente vai estudar o quê? Os efeitos adversos aos medicamentos, né, quando utilizados, né, quando liberados. Aí a gente tem lá na pesquisa, né, aquelas pesquisas que nós falamos dentro das curvas, dentro da DL, da CL, a gente então tem aí essas análises toxicológicas desses medicamentos, saber quais são os efeitos que esses medicamentos têm, que são nocivos ao organismo,
dependendo ali do tempo de uso, né? Então tudo isso é traçado dentro da minha análise toxicológica do medicamento. Então quero saber se o medicamento é nocivo, então faço os meus testes, observo os resultados, e aí eu crio um compilamento ou uma compilação desses resultados e consigo determinar para tal medicamento essa dose ela é nociva, ela pode trazer uma intoxicação e esses são os efeitos, né, as reações adversas associadas então a esse medicamento. Então somente com as análises toxicológicas que a gente consegue então trazer essas informações, né, criar esses compêndios de informações para que eu tenha então subsídios para desenvolvimento, né, de um medicamento seguro ou de uma substância segura para ser usado então pela população. Dentro da minha toxicologia social, a gente então vai estudar o que? Os efeitos adversos causados então por essas drogas decorrente o que? Da vida em sociedade, as chamadas de drogas de recreação, né? O próprio cigarro, a nicotina, né? As anfetaminas, o álcool, maconha, heroína, vários então são utilizados pela sociedade. Então eu consigo determinar essas substâncias ali em determinadas amostras, né? Hoje a gente tem um uso muito grande, né, da análise toxicológica muito associada a caminhoneiros ou a motoristas profissionais de caminhões, né? Então eles têm que passar periodicamente por um teste de toxicologia, né, para saber se existe ali o uso de uma substância ilícita, principalmente quem as anfetaminas, né, eles utilizam muitas anfetaminas para quê? Para se manter ali acordado por muito mais tempo e isso coloca a vida deles em risco. Então hoje existe o que? A figura ali do teste toxicológico para saber se o indivíduo tem então o uso, né, ou a presença desse analito então na sua corrente sanguínea, e isso pode trazer aí informações importantes. Então a toxicologia dentro das minhas análises, ela vai me trazer essas informações, ela vai fazer com que eu tenha então o que está acontecendo com aquele indivíduo em determinado período ali que ele está realizando o seu teste. E a classificação desses agentes, né? Nós temos ali as origens natural e sintética, né? Natural, muito entendível isso, muito fácil de observar, né? Ele provém ali da condição vegetal, o exemplo que a gente tem são os glicosídeos cianogênicos. O animal, e eu tenho um mineral que é de quem? Que é aí os metais pesados principalmente, né? O cádmio, o níquel, chumbo, arsênio, né? Vários outros aí que a gente tem também. E os sintéticos está mais associado aos medicamentos, né? E fenobarbital, digoxina, benzodiazepínicos, né? Eu tenho vários medicamentos, então, de origem sintética. Então, eu tenho a classificação desses agentes químicos, desses analitos, né? Que é o que a gente vai estar usando aqui hoje, em investigação, né? Ali dentro das minhas análises toxicológicas. E a classificação também dentro desses analitos, eu tenho o quê? Eu tenho o próprio órgão-alvo. Quando a gente fala em órgão-alvo, a gente lembra muito da toxodinâmica, né? Porque é dentro do órgão-alvo que eu tenho o quê? Eu tenho o meu receptor específico para a substância química, para o meu analito. E aí eu tenho então o fígado, eu tenho o rim, pulmão, qualquer órgão ali dentro do organismo, ele vai ter ali em determinadas situações a presença de um receptor específico para uma droga em específico. Mas aí faz o que? A gente faz a dosagem desse analito, né, para saber se ele se ligou lá ao sistema renal ou ao sistema hepático. Não, o que isso aqui é feito então? Né? É feito ali uma avaliação específica, né? O que nós chamamos de provas. Né? Provas de quê? Provas de função hepática, provas de função renal, provas ali para saber se o sistema pulmonar está eficiente ou não, se o sistema hematopoético está contaminado ou não. Então, quero saber se o indivíduo está tendo ali uma intoxicação hematopoética lá da medula óssea. O que é que eu faço então? Realizo um hemograma no paciente. Faço um hemograma e vejo ali se no hemograma me apresenta uma alteração. Mas faz a dosagem da substância química também, do meu analito? Sim, posso fazer a dosagem do benzeno. Só que a condição de triagem ela é um pouco mais não muito direcionada ainda, né? Então, quando a gente faz uma prova de função, a gente está fazendo uma triagem, né? Ali é uma observação do que está acontecendo com o paciente e se tem algum órgão que foi afetado, né, por alguma substância. Não sei qual é a substância e também não sei qual é o órgão que foi afetado. Mas a partir dos resultados bioquímicos, eu vou conseguir, então, saber qual que é o órgão que foi afetado,
dentro ali da condição do agente tóxico que foi exposto a esse órgão. Então quero fazer uma prova de função hepática, o que eu faço então com esse paciente? Vou lá, faço uma enzima hepática, um TGO, um TGP, e aí eu consigo então saber, se der uma alteração, saber se existiu ali uma injúria, né? Ou um receptor se ligou a um agente químico. E se deu alterado, o que pode ser? Aí o paciente vai realizar vários outros exames. Eu posso fazer então uma prova de intoxicação por ferro, né? Posso colocar ali, observar que o paciente pode ter sofrido algum envenenamento, né? E aí eu tenho então várias possibilidades para pensar o que está acontecendo. Mas o que a gente tem que entender? Que a classificação, né, dos agentes tóxicos, ele traz então a condição do órgão-alvo. Qual que é o órgão? Qual foi o órgão atingido, né, na presença então desse analito, dessa substância química, né? Então tenho aí algumas indicações para isso, né? Mas são só esses 4? Tem alguma? Não, qualquer órgão, sistema nervoso central, pâncreas, coração, tudo isso pode ser acometido por uma substância química, né? Muito comum pacientes ter aí casos de problemas cardíacos associados a drogas ilícitas, né? Como cocaína, como heroína, né? Então ele vai ter ali uma alteração cardiovascular, pode ter ali um infarto, né? O paciente pode ter ali várias alterações, né, no seu sistema biológico cardíaco em relação à presença então de um analito específico. Aí pode dosar então a cocaína nesse paciente para saber se ele tem, sim, pode fazer um teste de cocaína, né? Tem ali uma metodologia bem específica que eu posso fazer isso. Claro que isso vai depender do material e da amostra também que vai ser utilizada, né? Qual é o tipo de matriz que vai ser utilizado então para essa análise. Outra forma também é quanto ao uso, né, que traz essa classificação, se é o uso para se são solventes, se são praguicidas, se são aditivos de alimentos, né? Os aditivos também têm essa características de intoxicação, né? Independente daquelas variáveis que nós já falamos ali, né? Muitas vezes a gente comenta e repete muito isso, né? Depende do próprio paciente, depende das condições de saúde do paciente, depende de idade, de sexo, de peso. Tudo isso envolve então resultados associados então aos analitos, né, aos agentes químicos e os efeitos, né, que eu tenho efeitos carcinogênicos, temos efeitos mutagênicos, teratogênicos. Isso vai depender então da substância, pode favorecer então ao desenvolvimento de algum tipo de alteração nessa fisiologia desse organismo. E aí eu vou ter então alguns resultados, alguns sinais e sintomas associados a isso. E aí dá para poder, mais uma vez, né, dosar isso, né, se eu observar que o paciente teve um câncer, né, e aí pode-se fazer uma investigação para saber qual é a origem desse câncer, se é por uso de algum metal pesado. Vamos pensar, né, eu tenho que ter o quê? O histórico do paciente. Vamos ver que o paciente teve ali contato com uma mineradora, trabalhou na mineradora, teve contato com o mercúrio também pode causar câncer. Posso falar então que esse paciente teve uma intoxicação por mercúrio e acabou desenvolvendo um câncer? Se eu fizer uma análise na matriz desse paciente e observar altos índices de mercúrio, eu posso sim associar essa condição de saúde ao mercúrio, né? Porque o paciente teve muito tempo em contato com uma substância cancerígena e isso pode favorecer então ao desenvolvimento de câncer. Aí sim tem-se aí a etiologia da doença, né? De onde que essa doença apareceu nesse paciente ou nesse indivíduo, né? Outra classificação que nós temos é o estado físico do meu analito, né, da minha substância, se ela é sólido, se ela é líquido, se ela é gasosa, se é em forma de poeira, né? Então eu tenho aí a classificação dentro de cada condição para os meus tipos de agentes químicos, né, os meus tipos de xenobiótico. E aí os fatores que vão influenciar, esses aí a gente já sabe, né? Fatores que vão influenciar os efeitos tóxicos. A própria dosagem, né? Qual que é a concentração, qual foi a dosagem que o indivíduo fez, né? Qual que é a exposição desse indivíduo perante, então, qual é a quantidade, né, que esse indivíduo entrou em contato com essas substâncias. E os fatores relacionados com o agente tóxico, características químicas, se tem uma boa absorção, se é lipossolúvel, se é hidrossolúvel, isso é muito importante. As características físicas desse analito também, dessa substância, se é uma substância líquida, se é sosa, se é gasosa, porque dependendo
da sua característica física, ele vai ter uma porta de entrada, ele vai acometer um órgão em específico, né, porque o contato primário vai ser com esse órgão. Então a gente tem que avaliar também esses fatores relacionados com o agente tóxico. E a presença de outros químicos também dentro daquele próprio agente, né? Então tem ali uma substância, né, composta por vários agentes químicos, uma é a principal, mas eu tenho outras presentes também, e que pode trazer um tipo de comprometimento tóxico também para esses pacientes. Fatores relacionados então com exposição, que são a via de administração, de qual foi a administração, qual que foi a porta de entrada para essa substância, qual foi a duração dessa substância com o organismo, né, o contato, qual que é a frequência que isso acontece, que esse contato acontece, né, se é 1 hora, 2 horas, se é 1 dia, se é 2 dias, se é no período da jornada de trabalho, ou se essa frequência é o uso de um medicamento de uma forma crônica, né, ele usa todos os dias ali, e aí a gente tem então que mensurar essa frequência, né, porque isso está associado diretamente com a concentração sanguínea ou com a concentração no organismo desse agente químico, né? Então eu tenho esses fatores que podem estar associados a isso. Outros, né, a farmacocinética, a própria farmacocinética, né, claro, a absorção, a distribuição, o metabolismo e excreção, isso é importante entender, né, se essa absorção ela é facilitada, se ela é dificultada, se a distribuição é muito rápida, né, porque eu tenho ali uma substância muito lipossolúvel e ela acaba tendo uma absorção muito rápida, se esse metabolismo acontece de uma forma mais lenta, se esse metabolismo é um metabolismo mais comprometido, se essa excreção ela vai ser rápida, se essa excreção é mais retardada. Então eu tenho que entender essa farmacocinética desses analitos, desses agentes químicos, para também aí determinar o que? Determinar a sua dosagem. Como que eu vou dosar uma substância química numa urina de um paciente se essa substância química ela demora a ser excretada, né? Eu tenho que ter o que? Entender o período da farmacocinética dessa substância para saber, a partir de agora eu já posso ter uma amostra. Porque em determinados casos eu posso pensar em criar uma curva, não é? Uma curva de quê? Uma curva de excreção. Dosei com 1 hora, apareceu concentração X. Dosei com 3 horas, concentração 2x. Está vendo que eu vou montando uma curva e aí eu vou observando, opa, a substância está sendo excretada, né? Então eu posso favorecer isso, né? Eu posso melhorar essa excreção para retirar essa substância do organismo. Então, baseado na minha curva, eu posso sim aumentar essa curva, né? Elevar a curva ali, a minha reta, na verdade, né, eu posso fazer com que ela fique mais vertical, né, do que horizontal, e isso para mim é interessante, né? Fatores então relacionados com a suscetibilidade do sistema biológico, aí traz então o próprio indivíduo, né, ou a própria espécie, porque quando a gente fala em toxicologia, não falamos apenas do ser humano, falamos também do meio ambiente, falamos de animais também que podem ser intoxicados por algumas substâncias, então tem que observar essa suscetibilidade desse organismo, desse sistema biológico, né? E aí eu tenho o quê? Diferença entre espécies, né? Eu tenho aí espécies que são iguais, mas eu tenho as diferenças dentro delas, né? Como eu falei certa vez, eu tenho ali roedores, dentro dos roedores eu tenho várias espécies, né? A condição do sexo, né? Se é homem, se é mulher, se é macho, se é fêmea, a própria idade, se é jovem, se é criança, se é adulto, se é idoso, tudo isso interfere aí nos fatores que vão influenciar os efeitos tóxicos na presença de uma substância química. E as características de exposição, né? A via e o local da exposição, se eu tenho ali a via do trato gastrointestinal, se for uma ingestão, se for inalação, aí os pulmões vão ser acometidos primeiramente. Tá vendo que a gente tem o quê? Informações importantes para determinar o quê? Para determinar a minha análise e qual matriz utilizar, né, para esse indivíduo ou para essa análise, né? Se foi pele, né, a absorção foi pela pele, por tópico, percutânea ou térmica, eu tenho que ter então essa informação. Outras vias parenterais que podem ser utilizadas também, que não envolvem então o intestino, né? Posso fazer ali um uso de uma substância diretamente ali no abdômen, eu posso fazer um intramuscular, então eu tenho outras vias também que podem ser colocadas aí como uma característica de exposição a essas substâncias químicas, né? E essas características de exposição estão associadas, e a gente tem a possibilidade dos
eventos tóxicos ou da intoxicação de acordo com a via de administração ou de acordo com a exposição, né? Então, a partir da intravenosa, inalação, intraperitoneal, né? A subcutânea, intramuscular, intradérmica, oral e dérmica, e a partir daí que a gente observa, né, da intravenosa para a dérmica, a gente vai observar então que vai ter ali uma seta que vai informar o que para mim? Que de acordo com a minha via de administração, eu vou ter o quê? Eu vou ter a possibilidade dos efeitos tóxicos mais potencializados. Então, se eu fizer uma intravenosa de uma substância química no indivíduo, né, ela vai ser muito mais, vai ter um risco muito maior de eu observar uma intoxicação do que a dérmica, não é verdade? Por quê? Porque a absorção, o contato com a substância química com o organismo, ali na dérmica, ela é muito menor, né? Na intravenosa, não, já estou fazendo uma injeção direta da substância na via circulatória do indivíduo. Vamos, pessoal, por favor. Já chegou? Já. Tá dentro do carro, falei para você. 30 minutos, falou não? Falei para você, tá dentro do carro. Voltando então, pessoal, vamos acontecer um evento aqui. Então, a partir disso, né, eu tenho o quê? Eu tenho aí uma facilidade de desenvolvimento de efeitos tóxicos, né? Então, quanto mais próximo ali vamos colocar, do interior de um organismo, né, a substância foi injetada, mais agudos serão os efeitos. Quanto mais externo, né, ali com condição de pele, eu vou ter então efeitos mais leves, né? Se tiver efeitos mais agudos, aí eu tenho que levar em consideração o quê? Consideração o próprio paciente, né? As condições do paciente, se a porta de entrada já não estava bem aberta, às vezes o paciente tem uma lesão ali na pele e aí ele propicia a presença então desse agente químico e a sua própria absorção. Então tenho aí características bem específicas para isso, né? E as fases da intoxicação, nós temos a exposição, a toxocinética, e a gente tem então a distribuição, a eliminação, a absorção e metabolismo. A toxodinâmica me traz então a fase clínica, né? Que é a fase dos sinais e sintomas da intoxicação desse indivíduo. Então, eu tenho ali esses dois parâmetros, né, dentro aí das fases da intoxicação. Os efeitos, quais são eles? Eles podem ser agudos, crônicos, podem ter efeitos retardados, reversíveis e irreversíveis. Eles podem ser locais e eles também podem ser sistêmicos. Isso vai depender também de fatores, né, que nós já discutimos aí, e a gente não precisa ficar repetindo toda hora, senão fica até chato ficar repetindo a mesma coisa. Mas aí traz, né, qual que é o objetivo da análise toxicológica, né? O que uma análise toxicológica me traz? A gente já falou em uma série de objetivos, né? Mas a gente vai aqui destacar e explicar cada um deles. O objetivo do quê? Do diagnóstico. Eu preciso, então, ter o diagnóstico de um indivíduo que está passando por um processo de intoxicação. Então, esse processo de intoxicação, ele vai me trazer o quê? Ele vai me trazer sinais clínicos, né? Esses sinais clínicos vão me levar ao quê? A buscar exames, né, ou dosagens de analitos específicos. Então, se o paciente chega com queixas e observa que seja uma intoxicação crônica por um metal pesado, que seja por uma intoxicação por um tipo de agrotóxico, isso então vai me dar o quê? Informações para direcionar o diagnóstico do paciente. Então, eu preciso fazer exames para fechar e para buscar então um diagnóstico. Depois desse diagnóstico fechado, tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar no tratamento, né? Então, tenho que tratar esse paciente. A análise toxicológica vai me trazer essa informação? Vai. Como assim, professor? Vai me trazer informação para analisar ou tratar um paciente? Vamos pensar que eu tenho um paciente ali que está fazendo uso de uma substância e eu preciso retirar aquela substância de dentro do organismo do paciente e vou colocar um tratamento específico para retirada, então, desse agente químico, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou dosar esse analito, esse agente químico, primariamente. Lá no meu diagnóstico eu faço isso. E no meu tratamento eu faço o quê? O acompanhamento. Eu vou acompanhar essa dosagem. Se essa dosagem inicial, né, após o período de tratamento, ela subiu ou se manteve, meu tratamento não está sendo eficiente, né? Por quê? Porque a substância está aumentando, né? Então o indivíduo está se expondo novamente,
o indivíduo não está tendo uma resposta ao meu tratamento. Mas se o meu tratamento está sendo eficiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar se essa substância está diminuindo. Se ela está diminuindo na minha desintoxicação do paciente, beleza, o tratamento está sendo eficiente, eu estou observando isso onde? Lá na minha análise toxicológica. Aquela substância está sendo retirada do organismo, o paciente não está começando a regressão dos efeitos clínicos associado então a essa substância química. Outra condição dentro da análise toxicológica é a própria prevenção, né? Prevenir uma situação de intoxicação. Como que eu faço isso? Analiso o meio ambiente, analiso o ambiente de trabalho, analiso substâncias que são nocivas ao organismo em algumas condições de uso, né? Porque se a gente falar que o medicamento é nocivo ao organismo, claro, é fato que isso é verdade. Só que a dosagem ou o mau uso dessa substância, isso sim é nocivo ao organismo, né? Mas se eu utilizar em dosagens recomendáveis, claro que não vai ser nocivo ao organismo. Mas se eu não utilizar, e como que eu sei qual que é a quantidade que é nociva? Testes toxicológicos. Né? Como que eu sei lá que o paracetamol acima de 6 gramas na maioria dos indivíduos causa disfunção hepática? Foram feitos testes para determinar que essas 6 gramas elas são tóxicas ao organismo. Então eu tenho aí características evidentes, né, que vão me trazer informações que esse paracetamol ele causa toxicidade ao sistema hepático dentro dessa concentração. Então, é uma forma de prevenir intoxicações. Por quê? Porque se não tivesse, a gente já pensou, pessoal, se a gente não tivesse ali essas informações, porque muitos indivíduos são assim, né? Minha cabeça está doendo. Vamos supor, meu corpo está doendo. Vou tomar um paracetamol. Tomei o paracetamol. Passou 1 hora, 2 horas, todo do mesmo jeito. Vou tomar outro. Vou tomar outro também, porque eu acho que se aumentar aqui, não é assim que as pessoas que não têm um conhecimento pensam, eles vão tomar de novo. Porque se um resolveu, 2 vai resolver. Então, vou tomar 2 agora. E aí, a gente vai aumentando dose até ter uma resposta que é esperada. E, na verdade, a resposta não vai acontecer. O que vai acontecer é uma outra resposta. É uma intoxicação causada, então, por essa substância. Então, assim, se a gente não tivesse essas informações, como que eu saberia qual que é uma dosagem posológica de determinada substância? Não teria como saber. Como que eu vou determinar que uma dipirona pode ser tomada 500 mg 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, né? Dependendo do indivíduo. A partir de testes toxicológicos. Vou observar do que os testes causam intoxicação dentro dessa dosagem. Opa, beleza, essa dosagem então não pode ser utilizada. É o máximo, é o limite máximo permitido. Né? Acima disso, problemas de saúde. Né? Então a prevenção ela atua também dentro, ela também está dentro, né, da análise toxicológica. Então eu tenho aí objetivos distintos dentro da análise toxicológica, mas que são muito importantes. Né? Então, por isso que a gente tem que ter esse entendimento dessas análises toxicológicas. Né? E a medição dos toxicantes da toxicidade? O que acontece? Né? Qual que é a finalidade disso? A finalidade, então, é prover o quê? Respostas metodológicas para pontos críticos. E respostas metodológicas são isso de análise? Também. De análises toxicológicas, né? De padrões de uso de substâncias, né? De concentração de substância, de forma de uso de alguma substância. Então, tudo isso são metodologias que são utilizadas, né, perante o quê? A medição desses agentes químicos dentro da toxicidade. Então, tem que buscar esses agentes químicos. Qual é a possibilidade, então, da substância ser tóxica? Então, isso vai me trazer dentro da análise toxicológica. Essa resposta vai ser respondida lá. Né? A possibilidade é X, a possibilidade é Y, a condição de uso é essa, a condição de uso seguro é essa. E qual que é o componente químico presente? Como que a gente vai saber qual que é o componente químico presente em uma substância se eu não realizar uma análise daquela substância? Né? Daquele meu analito ou daquela minha matriz. Eu não vou saber qual que é o componente químico presente então naquele produto. E qual é a concentração? Como que determina isso? Análise toxicológica. E de que modo, então, podemos avaliar a toxicidade e quais são os valores mínimos que são detectáveis, né? Que são detectados, então, nas minhas amostras. Então, essas respostas
nós vamos ter com quem? Com essas análises toxicológicas. Eu vou conseguir determinar, a partir de análises, né, bem específicas, claro, isso não é partido de uma forma sem critério, né? Existem critérios para que essas análises aconteçam, mas que eu traga essas respostas, né? É interessante eu ter essas respostas dentro das minhas análises, porque é de grande importância, né, determinar o quê? As metodologias de uso das substâncias químicas. Né? A gente não vive num mundo sem substância química. Não dá para pensar nisso. Né? Eu não consigo enxergar o mundo com esse efetivo de pessoas que existe no mundo sem fazer o uso de substância química para quê? Para a saúde, né? Para a alimentação. Não dá para pensar nisso. Não tem como alimentar essa população inteira sem fazer uso de substância química. Não consigo tratar, né, ou recuperar a saúde de pessoas sem substâncias químicas. Eu não consigo ter ali uma situação de higiene sem os produtos de limpeza. São substâncias químicas. Mas isso tem risco para uso? Tem, todos. Né, tem risco, nós até falamos, né, Paracelso falava isso, né, toda substância ela é tóxica. Vai diferenciar o veneno do medicamento ou da melhora do paciente é a dosagem. Né? Então, a dose, e aqui eu coloco mais, né, a metodologia de uso da substância, ela vai fazer a diferença, então, para determinar se uma substância tem uma segurança para consumo ou se ela não tem. Então, eu tenho aí vários tipos de parâmetros para analisar isso. Né? E aí, dentro da minha analítica, né, da minha toxicologia analítica ambiental, eu tenho aí as matrizes que serão analisadas. Né? O que eu analiso, então, dentro da minha toxicologia ambiental? O ar. Né? Eu consigo, então, determinar a pureza do ar, eu consigo determinar se existe algum agente químico presente ali no ar que pode trazer alguma nocividade ao organismo. Da mesma forma, eu posso fazer isso com a água, né? Saber se existe algum tipo de metal pesado na água, saber se existe algum tipo de substância química que pode trazer um efeito deletério a um organismo. Então, eu posso fazer essa análise do solo, né, para saber o que? Se aquele solo ele é um solo que não está contaminado para a produção de alguma espécie de alimento, porque se eu produzir um alimento em um solo contaminado, a gente vai observar que o alimento vai fazer o quê? Ele vai sugar, né? Vai absorver aquele metal ou aquela substância do solo também e vai transferir isso para onde? Para o alimento. Quando o indivíduo for fazer o uso do alimento, ele acaba então se intoxicando com esse agente químico de uma forma indireta, mas ele acaba se intoxicando. Né? E quando eu falo em toxicologia ocupacional, também faço a dosagem do ar, né? E aí aquela toxicologia do meio do ambiente de trabalho, né? Tenho que observar a pureza do ar do indivíduo, porque se for um ar muito insalubre, eu tenho que ter uma segurança para esse indivíduo. A água que vai ser utilizada nesse processo também de trabalho, ou até mesmo de consumo direto, tem que ser analisada, porque tem que ser uma água de qualidade. E eu também analiso quem? O próprio material biológico. Quem é o material biológico nesse momento? O próprio trabalhador, o próprio profissional. Então, quando eu tenho ali uma análise de um indivíduo ali dentro de um periódico, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar os órgãos-alvos desse indivíduo, e aí eu vou ver se esse indivíduo está intoxicado ou não, ou se ele está se intoxicando. Mas como que vê isso, professor? Se ele não tem sinal e sintoma nenhum. Né? Se ele está tudo bem com ele. Ele pode estar dentro ali de um limite acima, né? Um limite acima esperado ou um limite acima desejável. E aí observar então que isso pode trazer alguma complicação para ele. Tá? Pessoal, vocês estão vendo aí? Nossa aula vai cair. Tá? Caindo aí, a gente retorna lá no link 2 da nossa aula que está lá na plataforma também.
falando? O que você está falando? Estou doido, mas o que você está falando? Graças a Deus, que eu sou surdo, né? Nossa, falei que você tem nada de paz, aula gravada. Ele, a hora que eu mandei 7h30, ele falou 30 minutos. Por isso. Deixa eu continuar aqui. Pessoal, então continuando, né? Então dentro aí da toxicologia ocupacional, a gente tem aí essa análise, né, de material biológico como uma matriz, né? Quando a gente fala matriz, a gente está falando de amostragem, né? Qual o tipo de amostra que eu vou utilizar então para a realização da minha análise toxicológica? Então, o material biológico ele traz essa informação, né? Como o indivíduo está respondendo, né? O seu organismo está respondendo na presença ali de uma situação de risco, né? De uma situação de contaminação. Então a gente tem aí essa como sendo uma amostra, né? E a análise da toxicologia de alimento. Qual que é a matriz, né? Qualquer tipo de alimento. Qualquer tipo de alimento pode ser uma fonte para ser analisada. Isso depende do que? Depende. Lembra que eu falei que a análise toxicológica ela está associada à indicação do agente químico, né? Então, se eu quero buscar ali a presença de uma bactéria, se eu quero buscar a presença de uma contaminação por agrotóxico, por metal pesado, então eu vou buscar ali o alimento associado a isso, né? Aí pode ser de origem animal, pode ser de origem vegetal, os produtos industrializados, né? Eu posso ter então produtos que são industrializados, que podem estar contaminados. Essa contaminação pode ser desde a matéria-prima utilizada ou até mesmo o processo de produção desse produto, então ele pode trazer essa contaminação também, né? Então tenho aí várias variáveis que podem ser analisadas aí nas matrizes dos alimentos. E dentro da toxicologia de medicamentos, o que eu vou analisar então na toxicologia de medicamentos? Vou analisar os fluidos biológicos. Quem são os fluidos biológicos? Fluidos biológicos aí eu tenho o sangue, né? Numa condição total, quando eu quiser ali fazer uma avaliação do meu sangue total, ou eu posso ter uma avaliação separada, né, do plasma sanguíneo. Então, eu quero analisar os componentes presentes no plasma sanguíneo, eu posso fazer uma separação e analisar o plasma, ou eu posso analisar a urina ou algumas secreções do paciente, né, se o paciente tiver algumas secreções. Que secreções, pessoal? Pode ser suor, pode ser lágrima, né? Eu tenho outros tipos de secreções que eu posso analisar também no paciente. Se for um processo que já está avançado, né? Se o paciente tem ali uma ascite, posso fazer uma análise da secreção desse líquido peritoneal. Então, eu posso ter ali várias matrizes, desde que seja o que? Fluidos biológicos, né? Então, a toxicologia do medicamento ela vai me trazer essas informações, né? E isso vai depender de quem? Do tipo de analítico que eu estou procurando. Dependendo do tipo, vai ser o sangue, dependendo vai ser o plasma. Se eu quero buscar um analito ali para uma resposta mais rápida, eu busco uma urina que tem poucos dias ali do analito em contato na secreção, ou nesse tipo de urina, ou nessa própria urina. Então, vou ter ali algumas alterações dentro desse tipo de matriz. E dentro das minhas análises toxicológicas, né, no geral, o que eu tenho? As matrizes, que são as minhas amostras, os fluidos biológicos, o sangue, o plasma, urina, secreção, cabelo, unha, suor, né? Tudo pode ser analisado então para quê? Para determinar a presença de uma substância ou não.
E aí a gente tem aquela escolha, qual que é a melhor amostra, qual que é o tipo de melhor matriz para analisar um tipo de analito. Existe uma amostra que ela é melhor do que as outras e ela sempre vai me trazer resultados confiáveis? Não. Existe o que eu quero analisar. Se eu vou pensar em analisar um metal pesado, você acha que a urina é um ótimo analito, uma ótima amostra para isso? Não, ela não é. Por quê? Porque o metal pesado ele acaba se ligando aos componentes do organismo. Ele não vai ser excretado. Então, eu não consigo analisar isso na minha urina. Então, o que tem que analisar? O sangue total, nesse caso, seria mais interessante. Né? Buscar ali o sangue total do paciente para analisar, vamos pensar em aquela condição de um chumbo, né? Um próprio mercúrio. Então, eu vou ter aí outras matrizes. Então, a amostra escolhida para ser analisada vai depender do que vai ser investigado, vai depender do meu analito. Não sou eu quem vou escolher essa amostra, porque ela não vai me trazer ali uma resposta tão fiel se for um padrão de amostra. Sempre a urina é a melhor. Não, nem sempre a urina é a melhor. Ela é uma das mais utilizadas, né? Existe características para que ela seja, então, uma das melhores amostras, porque ela tem características bem específicas para isso, né? Para ela ser aí uma das melhores, mas ela não vai ser a melhor, ela não vai ser a mais indicada dentro aí das análises toxicológicas, né? Eu tenho outros aí, isso vai depender do meu analito também. Aí o próprio cabelo e unha, né? Como que eu vou analisar uma condição toxicológica de um indivíduo que está realizando aquele teste toxicológico lá para motorista? Não dá para fazer isso na urina do paciente. Onde que eu vou fazer isso? Porque a urina do paciente ela vai me dar uma informação de poucas horas, né? Ou às vezes ali 1 dia, 2 dias, não vai me dar mais do que isso. Mas o cabelo vai me dar essa informação ali de 3 meses, 4 meses. Isso vai depender do cabelo, né? Se é um cabelo longo, se é um cabelo curto, porque para cada centímetro ele me dá uma informação mensal, né? 1 mês de uso vai me dar associado então a cada centímetro ali do cabelo. Então tem ali informações bem interessantes para essa análise no cabelo. Mas eu quero saber se o paciente está tendo uma intoxicação aguda por um medicamento. Pegar o cabelo do paciente e fazer uma análise é interessante? Não. Tá vendo? Estou querendo mostrar. Estou querendo mostrar que isso vai depender. Né? Depender do quê? Depender das condições que vai me levar a buscar uma amostra. Quero fazer análise na urina, que é interessante nesse momento. Essa análise tem que ser em secreção, essa análise tem que ser na unha do paciente, essa tem que ser no cabelo. Então vai depender do analista ser investigado para eu poder então determinar qual vai ser a minha amostra que vai ser colhida do paciente. Né? Então tenho aí para cada tipo de fluido, para cada tipo de amostra, eu tenho aí uma condição específica para isso. Né? Então a gente vai passar aí cada uma delas para a gente poder desmistificar ou entender por que cada um é escolhido dentro da sua particularidade. A gente tem a primeira amostra, é a urina. A urina é a mais comum, é a amostra que a gente mais ouve falar, né? Porque a gente tem aí um conhecimento mais prático disso, né? De realizar análises em exames de urina. Aqui a gente está falando de análises toxicológicas, não estamos falando ali de exames bioquímicos na urina, estamos falando de análise dentro da toxicologia. Então, como que a gente tem aí a condição da formação da urina? Então, tem lá um néfron, né? Dentro do néfron, dentro de cada néfron, eu tenho aí milhares de glomérulos, né? Então, eu tenho aqui o glomérulo, onde chega o quê? Onde chega o sangue, que vai ser o quê? Filtrado, né? Vai formar então ultrafiltrado, esse ultrafiltrado então vai correr aqui todo o sistema renal ali daquele glomérulo até chegar onde? Nos ductos coletores, onde eu tenho então a minha urina totalmente formada, né? A partir desses ductos coletores, eu tenho então a ida dessa urina ali para a bexiga, né? Através ali dos ureteres, né? Depois dos ureteres, essa bexiga então passa ali pela uretra e ela é feita então a liberação dela ali no processo de micção. Então, eu tenho ali a formação dessa urina. E a partir disso aqui, a gente observa o quê? A gente observa que algumas substâncias elas são reabsorvidas e algumas substâncias elas são o quê? Secretadas, elas são
excretadas pelo próprio sistema renal. Por quê? Porque ela não é interessante para o organismo. Né? Como assim não é interessante, professor? Se eu colocar ali uma substância tóxica, vamos supor, um medicamento, né, e esse paciente está fazendo o uso desse medicamento e fez o uso dele de uma forma aguda, tomou lá uma cartela de um medicamento, eu vou observar o quê? Que o organismo não tem interesse em manter essa substância dentro do organismo, porque ele entende que essa substância causa um efeito nocivo a ele. O que ele vai fazer então? Aumentar a excreção desse analito. Então ele vai aumentar o que? A diurese aqui para liberar esse analito lá mais rápido possível. Mas eu tenho também substâncias que são reabsorvidas, né? Principalmente aqui no túbulo contorcido proximal, eu tenho ali a reabsorção de glicose, né? Que é muito importante para o organismo, porque ela é uma matriz energética, né? Então eu não posso perder energia, né? Uma matriz energética ali na urina. Eu tenho que manter essa matriz dentro do organismo para ser utilizada pela célula. Então ela vai sofrer uma reabsorção. É só para a gente entender, né, que o sistema renal ele tem essa função, né, do controle hidroeletrolítico, né, também ali, liberação de potássio, liberação de sódio, reabsorção de sódio em determinados locais também. Então eu tenho aí uma função básica de um néfron, né, ou de um glomérulo, como que ele faz para poder reabsorver, para ele secretar ou excretar uma substância para o meio externo. Né? Isso vai depender de informações que ele vai receber para que isso aconteça. Né? Então, eu tenho ali então a formação dessa urina, né? Depois passou ali pelo ureter, chegou à bexiga, a urina então está armazenada na bexiga, a partir de um volume específico a gente recebe um sinal e a diurese então vai ser acontecida. Né? Essa amostra é uma amostra bacana porque é uma amostra que ela não é invasiva, é uma amostra que eu consigo coletar facilmente. O paciente consegue fazer uma coleta muito fácil de uma urina, né? Então, é uma amostra muito tranquila de ser coletada. A disponibilidade de grandes volumes de amostra é interessante, mas como assim grandes volumes de uma amostra? Não colhe só um potinho para poder fazer análise? Isso vai depender. Né? Tem exames de toxicológico, eu preciso fazer a coleta de uma rotina do paciente. Né? Como que é essa rotina, professor? Às vezes eu preciso coletar o quê? Amostras do paciente no período de 12 horas. Então, toda vez que o paciente fizer uma diurese, armazena a urina. Às vezes, eu tenho que fazer a dosagem ou a coleta no período de 24 horas. Né? E aí eu faço o quê? A coleta durante 24 horas. Toda vez que o paciente tiver uma diurese, tem que armazenar aquela urina para que seja, então, analisada. Dentro dessa minha amostra, eu tenho uma alta concentração do meu analito. Então, a partir daí, posso pensar na minha metodologia ser utilizada. Se eu tenho uma amostra biológica com alta concentração, eu não preciso ter uma metodologia que seja bem específica, né? Ou que seja bem minuciosa. Eu posso ter uma metodologia ali instrumental, ou uma metodologia clássica, por vidrarias, que eu consiga determinar a substância, porque a concentração é alta. Claro que se eu tiver resultados discrepantes dentro de metodologias diferentes, né, o que vai prevalecer é a metodologia mais específica. Vamos pensar que eu faço ali uma análise metodológica por vidrarias, né, a clássica, tem um resultado X. Faço lá por o HPLC. Quem é mais confiável? Quem tem a probabilidade de ter menor fator de erro? É o HPLC. Sistema fechado, mais automatizado, né? Do que ali a via clássica. Né? Então, eu posso ter aí metodologias diferentes. Isso vai depender também da minha amostra, porque se a minha amostra tiver uma concentração pequena, via clássica não vai me trazer uma informação, vai me dar ali um resultado praticamente ausente, errado, né? Então isso não é interessante. Então quando eu busco a metodologia, eu tenho que associar isso também. Qual é o tipo de amostra que eu estou analisando? Qual que é o tipo de analítico que eu estou buscando? É um analítico que tem uma excreção muito grande na urina? Pô, a urina é uma boa amostra, eu posso fazer uma via clássica que vai dar certo. Mas se eu tenho um HPLC, que faço no HPLC, melhor ainda. Então, por quê? Porque ela tem uma concentração muito alta do meu analito, né? Porque ela é a principal via de excreção, né? Então, a concentração ali na urina vai ser muito alta do meu analito.
A facilidade de análise, né? Devido a essa alta concentração, eu vou ter um baixo custo, porque eu vou usar o quê? Basicamente, vidrarias. Eu não vou estar usando ali equipamentos sofisticados. Mas esse custo, esse baixo custo, ele pode ser sempre dessa forma? Não. Isso vai depender de quem também? Do meu analista. Se eu estou buscando uma substância, vamos exemplificar isso. Se eu estou buscando uma substância, um analito, que seja absorvido em quantidades pequenas, a excreção também vai ser pequena, né? Essa característica de ter uma facilidade da análise, isso é numa situação de intoxicação aguda, pensar aí por um medicamento, claro, eu vou ter uma excreção muito grande do meu analito lá na minha amostra de urina. Mas e se for um analito pequeno, uma quantidade pequena? A urina é interessante, né? Para controle ocupacional, sim, né? Mas para diagnóstico, talvez não. Talvez uma outra amostra seria mais interessante. A possibilidade de alteração da amostra, aí é um ponto negativo, né? Por quê? Porque a coleta não é assistida, né? Essa é uma coleta que o paciente faz particularmente, né? Individualmente. Não é feito lá. Uma pessoa não fica vigiando esse paciente, desde que, né? Aqui a gente está falando de exames laboratoriais para diagnóstico. Mas se a gente colocar dentro da toxicologia forense, aí sim, né? Ou do doping, esse paciente tem que ser assistido. Esse indivíduo, na verdade, tem que ser assistido, né? Porque aí ele não é paciente, ele é um indivíduo, né? Ele tem que ser assistido. Por quê? Porque ele pode adulterar a própria urina, né? Mas adulterar de que forma? Como é que o cara vai adulterar uma urina? Ele pode trocar a amostra. Ele pode trazer consigo uma amostra que seja, só para a gente ver que isso é interessante, né? Hoje, os laboratórios não fazem mais os testes de gestação, de gravidez, em amostra de urina. Por quê? Porque não é uma coleta assistida. Porque muitas vezes, né, a pessoa, a mulher, ela pode ali usar de má fé, né, e colocar em risco a qualidade do laboratório, né, fazer ali, trazer uma amostra positiva e entregar essa amostra positiva, né, para quê? A gente não sabe como as pessoas atuam dentro das suas particularidades, né, e aí ela pode ali trazer complicar o próprio laboratório. Então o que os laboratórios fazem? Eles não aceitam a amostra de urina mais para diagnóstico de gravidez, né? Apenas o quê? O sangue, pela confiabilidade da coleta. É uma coleta assistida, né? Quem colhe é o profissional do laboratório. Então, só para a gente entender aqui a condição de adulteração da amostra no exame toxicológico. Já que o indivíduo vai fazer um teste de doping, né? E aí ele usou uma substância ilícita e aí ele não quer ser pego no doping, ele vai lá, coleta e troca a amostra e acaba, então, não sendo pego no doping. Então, são situações que realmente pode acontecer. Né? O período de detecção para a amostra de urina de um analito, eles são alguns dias, né? Isso aí, dependendo do analito, até horas, isso aí já acaba tendo uma dificuldade. Então, como eu coloquei o exemplo lá do exame toxicológico para motorista, a urina é uma boa amostra? Não, não é uma boa amostra, porque ela vai me dar ali resultado de dias. O indivíduo pode ficar uma semana sem usar anfetaminas e aí ele lá no laboratório fazer uma amostra de urina, beleza, está tudo certo, tudo tranquilo. Se não usou nenhuma substância, ali eu tenho que buscar uma outra amostra que vai me representar um período mais longo do uso de substâncias, né? E a detecção de uso eventual, né? Então a amostra de urina ela vai me dar essa informação, né? Essa detecção de uso eventual, às vezes o indivíduo usou uma substância ali apenas uma ou duas vezes, não é uma rotina para o indivíduo, eu também consigo fazer a detecção desse analito nesse tipo de amostra, né? Na amostra de urina, então, me dá essa evidência bem interessante para isso. O sangue, né? O sangue eu tenho, então, uma coleta invasiva, uma coleta assistida, aí eu tenho uma seguridade da realização do exame ou da dosagem toxicológica desse paciente, só que aí eu vou precisar de quê? De um profissional treinado, capacitado para realizar essa coleta, talvez uma dificuldade para isso, né? Mas hoje a gente
eu colocando dentro do ambiente laboratorial, né? Está muito tranquilo e está muito bem resolvido. A matriz ela é relativamente complexa porque eu tenho outros componentes sanguíneos também. E esses componentes sanguíneos eles podem interferir no meu resultado analítico, né? A minha busca do analítico eles podem interferir. Às vezes um preparo dessa amostra seria interessante, às vezes acontece um preparo bem característico para esse tipo de amostra, para que eu elimine esses interferentes. O período de detecção, então, no sangue, ele vai ser num período muito curto, né? Algumas horas, às vezes um dia, 24 horas, 48 horas no máximo, dependendo da substância. Eu já vou observar, então, que toda a substância presente no sangue desse indivíduo foi retirado, né? Então, ele não vai ter aí uma capacidade, né, de buscar um período muito longo também. Um exemplo para isso é o próprio teste do bafômetro, né, o teste etílico, né, onde eu vou determinar ali se o paciente tem a presença ou não do álcool naquele momento. Passou um dia ou dois, não interessa, né, porque eu não vou ter mais álcool na corrente sanguínea desse indivíduo. Então tem que ser uma amostra para ser realizada num curto prazo de tempo. A correlação com o estado clínico, então o sangue ele me dá essa característica também, o que o paciente está sentindo, se ele sente alguma coisa, se ele não sente, aí eu vou buscar então um analito específico para esse indivíduo, né? Se é uma substância de recreação, se é um medicamento, então eu consigo fazer essa correlação também. E aí a gente tem a maior dificuldade de adulteração, é claro, né? Como que o paciente ou o próprio indivíduo vai adulterar o seu sangue? A não ser se ele fizer a troca de amostra, né? Mas como que ele vai fazer a troca de amostra se a coleta ela é assistida e é realizada pelo próprio profissional? Então fica essa dificuldade, né? A gente coloca maior dificuldade de adulteração, por quê? Porque às vezes pode acontecer, né? Muitas vezes a gente não entende, aí o indivíduo pode trocar uma amostra e aí pode acontecer. É fato, né, que essa burlação do sistema ela pode acontecer, mas não é comum de acontecer, né? Tem uma dificuldade muito grande de adulterar então essas amostras. Outro tipo de amostra que nós temos é a saliva. A saliva também é uma coleta não invasiva, né? Você vai ali com o suave, faz ali uma coleta da região da mucosa bucal desse paciente, né? Ou às vezes pede para o paciente mesmo, né, fazer a coleta, claro que essa coleta assistida, né, onde a gente vai observar então a coleta, né, colocar ali num coletorzinho estéreo, né, a amostra e a gente vai realizar ali então a análise. A dificuldade aqui é que como é uma quantidade muito pequena, eu não tenho ali uma contraprova dessa amostra, né? Às vezes eu não consigo então repetir a mesma análise e muitas vezes pode acontecer e ser questionado, né? Encontrar uma substância ilícita na saliva do indivíduo e aí vir o questionamento e não ter mais amostra para realizar esse exame ou essa análise novamente. É uma coleta fácil, né? Claro, é muito fácil de fazer essa coleta de suave ou de saliva. É uma coleta sob vigilância, né? E em campo aberto, então não tem dificuldade, eu não tenho uma área específica, não tenho um local específico para que isso aconteça. Eu posso realizar essa coleta em qualquer momento, em qualquer local, que eu vou ter então uma certeza da minha amostra, né? A correlação com concentração sanguínea, né? Então eu consigo também fazer essa correlação, posso fazer uma coleta de saliva, posso fazer uma coleta no sangue para ter essa correlação então, e aí eu consigo encontrar o analito nos dois tipos de amostra, tanto na saliva quanto também no sangue do paciente. A dificuldade é essa, né? O pouco volume de amostra que a gente tem da saliva, então não dá para coletar muito, né? E a baixa concentração do meu analito também, né? Apesar da saliva também ter a presença do meu agente químico, do meu analito, ele vai ter, mas em concentração pequena. Não vai ser em concentração muito grande. Então, é uma amostra também que é realizada exames toxicológicos, dá para realizar. Em que condições nós temos aí a saliva como um tipo de amostra, né, para saber se tem intoxicação ou não. Drogas de recreação. O paciente pode usar drogas de recreação e observar ali a presença de êxtase, anfetaminas na saliva do paciente tranquilamente, né? Então, posso ter aí a saliva como uma amostra muito boa para ser realizado um exame toxicológico. Outro tipo de amostra é o cabelo, né? Então, pode-se utilizar o cabelo como também uma fonte, como uma amostra para determinação de
de uma determinada substância tóxica. Aí nós temos uma coleta não invasiva, né, uma coleta muito fácil de ser realizada. Né? Aí eu tenho informações de períodos mais longos, né, de meses, né, e a associação a isso está no crescimento do cabelo, né, a cada 1 centímetro do cabelo de um indivíduo, eu tenho 1 mês do histórico do uso de substâncias. Por isso, então, quando eu quero saber se o indivíduo utilizou algum tipo de droga há 2, 3, 4 meses atrás, eu realizo, então, um teste toxicológico no cabelo do paciente. A gente observou aí que as outras amostras, elas não têm essa capacidade, né? Ela não tem essa condição de observar se existe um histórico de uso de uma substância no paciente, mas o cabelo tem isso também. Ele consegue determinar isso. Ele me dá ali uma retrospectiva cronológica ao uso de uma substância. Ele vai me trazer, então, informações ali de um período que antecede meses, né, em relação ao momento atual do paciente. A detecção, né, que vai me causar, que vai me determinar isso, é um uso intenso para essa condição, porque eu tenho outras amostras também que me trazem alguns meses de uso, né, como a própria unha do paciente pode me trazer esse material biológico, esse material também, na verdade, que ele vai me trazer essas informações, mas o cabelo ele é muito mais utilizado, né? Também de difícil adulteração, existe aí a possibilidade de contaminação, né? A contaminação ela se dá pelo uso de produtos químicos que o indivíduo pode fazer uso, né, naturalmente. Isso pode ter uma contaminação da minha amostra, e isso não significa que vai ter um resultado errado, ou um resultado falso negativo ou falso positivo, né, porque o próprio sistema, a própria metodologia, ela me dá essas correções, ela traz essas correções, a gente consegue burlar, né, essas contaminações, mas posso ter ali alguma contaminação dessa minha amostra. Possui baixas concentrações, e aí a gente já pensa, né, se eu tenho baixa concentração, eu tenho que ter uma metodologia analítica bem mais específica, né? Bem mais com um limiar muito menor. Então eu posso ali pensar aí para esse tipo de amostra, um HPLC seria muito interessante. Uma via clássica não seria tão interessante, né? Que é aquela análise realizada ali por vidrarias, né? Então ali não seria muito interessante, porque a concentração é muito baixa, a gente não consegue determinar a concentração ali e nem mesmo quantificar, né? Nem qualificar, nem se tem ou se não tem. Então consigo realizar isso. A matriz é complexa, né? Dificulta também a análise, porque eu tenho outras substâncias químicas também presentes, mas como eu falei, né, o próprio preparo da amostra, ele consegue corrigir isso. Então, quando a gente realiza uma análise toxicológica e o resultado deu positivo para tal substância, realmente é positivo para tal substância. A gente pegar aí um exemplo que é muito comum da gente ver, é a toxicologia do doping, né? É difícil você pegar um atleta, um esportista no doping, ele pedir a contraprova e a contraprova dar errado. É difícil. Por que é difícil? Porque as análises, as metodologias utilizadas, elas são bem específicas. Elas me trazem resultados de confiabilidade de 99,9%. Né? Então, quando se fala que utilizou tal substância e tem essa substância ali na amostra biológica do paciente ou do indivíduo, é certeza que ele usou. Ali no teste de toxicologia para motorista, se deu a presença de anfetamina, é porque realmente usou anfetamina nesse período. Então não dá para sair disso, o resultado está errado, vamos fazer uma contraprova? Pode até fazer, mas o resultado vai ser o mesmo. Não vai diferir, não vai diferenciar um do outro. Sempre vai ser o mesmo, porque as análises toxicológicas, elas são confiáveis, porque elas têm o quê? Elas têm uma alta complexidade para eliminar esses fatores de erro, né? Contaminação, a matriz complexa. Então, o próprio preparo de amostra, a própria metodologia em si, ele consegue, então, eliminar esses erros, possíveis erros que poderiam acontecer ali dentro da minha análise toxicológica. E aqui a gente tem, né, para cada centímetro, a gente observa, então, um período ali de uso da substância química. Isso acontece
também lá com a unha, né? O cabelo ele traz isso, então à medida que o cabelo cresce, essa substância química ela vai eliminando. Mas só serve para fazer análise toxicológica o cabelo, porque eu ouço muito isso. Não serve fazer o tipo de análise? Serve. Fazer análise de quê? Análise de metal pesado. Quero saber se o indivíduo é intoxicado por um tipo de metal pesado. Vamos colocar aí o chumbo, né? O chumbo também vai ser eliminado ali pelo cabelo, né? Pelo bulbo capilar. E aí eu vou observar aqui, se eu dosar o chumbo ali para esse indivíduo no cabelo dele, eu vou conseguir encontrar a presença de chumbo. Se ele estiver intoxicado, eu vou encontrar então. Então eu consigo aí ter esse material, né? Não é muito comum dentro dos laboratórios, né? Isso é muito específico, tá? Acontece lá dentro do laboratório, a gente vê a coleta apenas dentro dos exames toxicológicos para motorista, por isso que eu falo muito desses exames toxicológicos para motorista, porque ele é realizado no cabelo também, né? Já tivemos casos, né, lá no laboratório de pacientes sendo levados para fazer uma coleta para uso do THC, né? Geralmente pais querem que os filhos, saber se os filhos estão usando alguma substância ilícita, eles vão lá e pedem um exame toxicológico, e aí às vezes acontece da gente fazer, mas é muito raro que isso aconteça, tá? Não é muito comum não, mas acontece também. O mecônio também é outro tipo de amostra. O que é o mecônio, pessoal? Nunca ouvi falar nisso. O mecônio é aquela primeira fezes que o recém-nascido faz após o seu nascimento. Essa análise do mecônio ela pode ser tanto feita no período gestacional, né, ou ela também pode ser feita pós-parto, né? Então, quando o indivíduo, a criança nasceu, ele libera ali toda uma estrutura do seu intestino, né, todo o material do seu intestino. Esse material nós chamamos de mecônio, que é a primeira fezes que esse paciente tem. Ali eu posso ter várias substâncias, mas para que vai analisar as fezes de um recém-nascido? É bem estranho, né? Vai analisar, pessoal, para a gente poder saber a conduta no período de gestação daquela mãe. Por quê? Muitas vezes o indivíduo ou a criança ele pode nascer com algum tipo de problema, né? E aí esse problema de saúde, um problema mental ou um problema crônico, pode estar associado a substâncias que essa mãe fez durante a gestação e que não ficou muito bem elucidado durante ali o pré-natal, né? E aí pode-se fazer uma análise disso. O que vai investigar nisso, professor? O uso de drogas recreativas, a própria, aquelas pacientes gestantes que são fumantes, dá para dosar então a nicotina também, e a nicotina também é um causador ali de problemas mentais, principalmente se for utilizado desde o primeiro trimestre da gestação, né? Então a gente pode fazer uma série de análises nesse mecônio também, né? Quais são as características dele? A própria exposição fetal, né? Então quando a exposição fetal, vou dar o exemplo aí da nicotina, quando essa nicotina então é colocada dentro do organismo, né, esse feto ele acaba fazendo o quê? Absorvendo essa nicotina. Quando ele absorve essa nicotina, ela vai para onde? Ela vai ali para o intestino desse feto e ela vai ficar ali acumulada, né? Então dá para saber o que? Qual tipo de substância química ou de analito esse feto ficou ali exposto durante a gestação, né? Então eu consigo determinar isso. É uma coleta não invasiva, tá? Então é uma coleta que se consegue fazer ali facilmente. Após ali o parto eu consigo coletar essa amostra, né? A matriz ela é complexa, porque ali eu tenho vários analitos também, né? Isso pode dificultar a análise também, só que aí a gente traz também as mesmas características, né? A minha metodologia ela consegue minimizar essa complexidade da matriz, né, dessa amostra. O período de detecção também aí é de meses, né, podendo chegar aí a 7 meses, 8 meses de detecção, né, para saber do uso dessa substância. Vai ser 9 meses, tem que ser 9 meses, não. Não, porque o primeiro trimestre ali, ele está mais desenvolvendo ali o tronco encefálico, né? Ele não está mais desenvolvendo os outros órgãos. A partir ali do terceiro trimestre, a gente vai observar um desenvolvimento dos outros órgãos também, ou da complexidade também do feto, né? Então, por isso que a gente não vê ali uma análise antes disso, né? 8 meses, 7 meses é o ideal para a gente observar isso, né?
A disponibilidade da amostra também, né? Uma disponibilidade muito fácil, porque eu tenho essa amostra aí muito fácil para ser adquirida. E a possibilidade de contaminação acontece? Sim, claro, pode ter contaminação também. Por quê? Porque é uma amostra de fezes, né? Eu posso ter ali outros tipos de substâncias químicas também, que podem ser um tipo de contaminação para a minha amostra, ou às vezes ali até o próprio local, né, de coleta dessa amostra pode contaminar também o meu mecônio. E aí eu posso ter uma certa dificuldade para identificar esse analito. Mas, lembrando, né, quando a gente prepara a amostra, a gente tem então uma qualidade nesse preparo e isso a gente acaba, essa margem de erro, de contaminação, a gente acaba então minimizando isso muito bem. Então, quando encontra ali a presença de uma substância no mecônio, significa sim que existe ou existiu o contágio, né, ou o contato daquele feto com essa substância. E quem fez o uso disso, né, foi a própria mãe ali durante a gestação desse indivíduo. Outro tipo de amostra é a unha. A unha também ela me traz ali um período de uso, né, de substâncias ilícitas, mas é a unha do pé, a unha da mão, né, porque a gente tem uma diferença para crescimento, né? A unha da mão ela cresce 3 vezes mais rápido do que a unha do pé, né? Então toda vez que a gente vai cortar a mão a cada 3 meses, a gente vai cortar então a unha do pé, né? Uma vez, né? Então cada 3 vezes que você corta da mão, você vai cortar a do pé uma vez, vai fazer a retirada. Então pode ser uma ou pode ser outra, não, o ideal é que seja a unha da mão, né? Por quê? Porque ela tem um crescimento mais rápido, né? Então eu tenho ali uma capacidade de eliminação também de substância química. Então a unha também ela traz aí uma característica para ser um tipo de matriz analítica também. É uma coleta também que não é invasiva, né? Possui baixas concentrações também do meu analito. A gente tem que buscar metodologias também que são bem eficientes para isso. A dificuldade da análise ela também está associada à complexidade da amostra também, porque eu tenho outras substâncias químicas presentes. O período para detecção desse analito ele também vai de meses, né? Posso ter aí meses para determinar então esse analito, é meses, né? Não é meses não, né? Posso ter aí um período de meses para determinar isso. A adulteração é difícil, né? É difícil adulterar uma amostra como como a unha, né? Como que você vai adulterar uma unha? Não sei se você trocar, né? Então, se o indivíduo trocar a unha, né? Aí ele consegue, aí é a troca de amostra, né? Mas adulterar a própria amostra é muito difícil, né? Não dá para poder fazer esse tipo de adulteração. E a possibilidade de contaminação pode acontecer porque às vezes utiliza algum tipo de produto, uma acetona, um esmalte, um outro produto químico ali na mão, né, um produto de limpeza, né, para fazer uma asepsia ou às vezes para fazer uma limpeza de um local, acaba usando um hipoclorito ou algum sabão, isso pode trazer aí algum tipo de contaminação, mas nada que a própria metodologia não consiga resolver ali durante a análise. O suor também é uma coleta e é uma amostra que também é realizada, não é muito comum de se buscar esse suor também, mas pode ser feito isso, é uma coleta não invasiva, essa coleta é feita por um tipo de material que nós chamamos de PET, né, que é um tipo de adesivo que cola ali no local do suor e faz a retirada disso, e isso é inserido então em uma solução para retirada do suor nessa solução. Possui baixas concentrações do meu analito também, porque o suor é uma forma de excretar, mas é uma quantidade muito pequena de excreção que o suor faz. A dificuldade de análise está associada a essa baixa concentração, né? Não existe muitos estudos, né, que utilizam o suor como amostras para a dosagem de substâncias específicas, mas por que não existe, professor? Eu tenho uma série de amostras que são mais eficientes, né? Então eu não consigo ter aí o suor sendo ali um carro-chefe, um padrão ouro de amostra para análise de algumas substâncias, mas ela pode ser analisada também em decorrência da ausência de outra amostra, eu posso utilizar então a amostra. Ela serve para quê? Monitorar os pacientes em tratamentos, né? Algum tipo de tratamento. Que tratamento? Principalmente pacientes que estão fazendo uso de remissão de substâncias ilícitas. Aí eu posso, então, ter ali uma dosagem do suor também que eu vou conseguir analisar. Por que não colhe o sangue? Né? Existe uma condição que se chama memória, né? E às vezes o gatilho para o uso de uma substância química, né, principalmente quem fazia uso de injetável, pode ser o quê? Uma coleta de sangue.
né? O paciente tem ali o hábito de fazer a injeção, né? Ou fazer o uso de substâncias injetáveis. Quando eu faço ali a coleta do sangue do paciente, ele vai ter o gatilho novamente e aí ele pode desenvolver a vontade de fazer o uso da substância novamente, né? Por causa dessa coleta de sangue que foi feita. Então, o suor para esse paciente é muito mais interessante. Para quê? Para que não ative o gatilho, para que ele não venha querer usar a substância ilícita de novo. É só um exemplo que eu trago aqui, mas a gente tem outros exemplos também. Então, essas análises, né, que nós falamos aqui, essas amostragens, né, nós temos aí dois tipos de análise dentro da toxicologia analítica, né? Nós temos aí análises quantitativas, onde eu vou quantificar a presença do agente químico, da substância química, ou do meu analito ali. E tem as análises qualitativas. Essa vai apenas me trazer o quê? Se existe ou se não existe algum tipo de analito, algum tipo de xenobiótico, de substância química ali presente ali nessa minha amostra biológica. Então, são realizadas de acordo com algumas características físicas e químicas, né, do próprio xenobiótico em estudo. Isso vai depender, se for de baixa concentração, né, o ideal é que se faça pelo menos uma análise qualitativa, né, mas se tiver uma concentração mais alta, uma análise quantitativa seria interessante. Isso também vai depender de quem? Da minha amostra, né? A gente falou aí que tem uma amostra que tem baixas concentrações, tem uma amostra que tem altas concentrações, e isso vai depender desses parâmetros também. Os métodos utilizados, então, nas análises instrumentais são vários, porém os mais utilizados hoje em dia são o que? Os cromatográficos, né? Os espectroscópicos, né? E o de ressonância magnética nuclear, fotoacústica de emissão de UV, são apenas aí alguns exemplos que a gente pode utilizar. Tem outros testes que podem ser feitos? Sim, tem os testes de ELISA, né? Eles são testes bem específicos, tem os testes de cromatografia, né? Também, né? O foco aqui, né, ele é dado que aos métodos instrumentais, né, pois os clássicos, né, como eu falei, a via clássica tem resultados aí muito amplos, né, não são tão específicos. Apesar ainda de serem utilizados, né, estão sendo substituídos aí pelos métodos instrumentais, pelo avanço da tecnologia, né, pelo avanço aí dentro da área analítica. A gente tem equipamentos que são muito mais eficientes, né. Então, a cada dia vão se renovando, né, trazendo aí novas metodologias e aparelhos com um maior poder de detecção, com uma rapidez dentro do diagnóstico e também uma maior confiabilidade nos resultados obtidos através dessas metodologias, através então desses aparelhos, né? Nós temos aí os imunoensaios ou os testes de ELISA, são testes analíticos, né, que utilizam aqui anticorpos, né? As características desse teste vão reagir ali com uma grande variedade de compostos naturais ou natural artificiais, biomoléculas, células e vírus, né, tem uma excelente especificidade que vai permitir então detectar quantidades mínimas do meu analito. Então é uma metodologia bem interessante, não é uma metodologia muito cara, né, para ser utilizada, mas ela me traz resultados bem confiáveis. E pode ser aplicada nas áreas de quê? De alimentos, do ramo farmacêutico, forense, militar, medicina, veterinária. Posso utilizar essa metodologia do imunoensaio da ELISA aí muito em várias outras áreas. Outras formas que nós temos é a própria cromatografia, né? Estão entre os métodos modernos de análise, né? A cromatografia é uma das mais utilizadas, devido ao quê? A sua facilidade em efetuar a separação do analito, né? Então ele consegue identificar e também consegue quantificar, né, das espécies químicas presentes então dentro da minha amostra. Aí eu tenho dois tipos, né? A cromatografia em camada delgada. Essa cromatografia em camada delgada também tem uma especificidade muito boa, mas a cromatografia líquida de alta eficiência, né, que é o HPLC, ele me traz aí uma separação e resultados muito mais confiáveis em relação então a outras metodologias. Quando a gente faz lá o teste toxicológico no cabelo, a gente faz por HPLC. Por quê? Porque ele me dá resultados mais confiáveis. Eu estou colocando ali uma condição de cheque em uso, né, de uma substância. Eu tenho que ter resultados então confiáveis. Porque se eu não tiver, né, o próprio indivíduo, o próprio paciente, ele vai ter complicações em relação a isso. Não é isso? Dá para entender isso? Pessoal, finalizamos então as análises toxicológicas. Né? Ficou alguma pergunta, né? Querem perguntar alguma coisa sobre essas análises? Ficou alguma dúvida ou ficou entendida aqui a nossa proposta da aula de hoje? Tá ok então, pessoal. Então eu vou encerrar aqui